Olá, tudo bem? Meu nome é Marco Júlio e seja bem-vindo à aula de direção defensiva. Vamos estudar hoje sobre direção defensiva. É um assunto muito bom e eu gosto. Então, direção defensiva. Hoje é dia 13/7/2025, segunda aula. Tranquilo? Até aqui tudo bem. Vamos lá. Quando nós falamos de direção defensiva, primeiro nós vamos entender o que é direção defensiva, o conceito de direção defensiva. O que significa a palavra conceito? A palavra conceito significa ideia. Então, todo assunto que nós formos estudar, a primeira coisa que o aluno deve fazer, o estudante, é ele entender o conceito. E aqui vamos entender o conceito de direção defensiva, a ideia de direção defensiva. Talvez você não tenha ideia do que seja direção defensiva, mas nessa aula você vai aprender, primeiramente, o conceito de direção defensiva. Então, o que é a direção defensiva? É reduzir a possibilidade de se envolver em acidente. É conduzir o veículo sempre reduzindo em se envolver em acidente. Então, na direção defensiva não existe culpado, não existe o correto. Às vezes, você tem que abrir mão dos seus direitos para que a segurança venha estar em primeiro lugar, certo? Logo, se nós entendemos o conceito de direção defensiva, agora nós vamos entender o fundamento da direção defensiva, que é o solo. Você entendendo esses dois conceitos, você vai entender todo o restante do resto. Então vamos lá. A gente já entendeu o conceito de direção defensiva, agora vamos entender o fundamento. Toda casa a ser construída, ela precisa do fundamento. Todo conhecimento para ser sólido, nós temos que entender o fundamento. Então, vamos entender o fundamento. Quais o fundamento da direção defensiva? Vamos aprender? É simples. Você escreve aí, fundamento. Você agora já sabe o conceito, agora vamos entender o fundamento, que é quais são os fundamentos, quais são os elementos do fundamento. É o conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Esses são o fundamento, são os elementos que é estruturado a direção defensiva. E vamos focar apenas em dois, que é a atenção e a previsão. Conhecimento é você conhecer as leis de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, as leis de trânsito. Você precisa conhecer as leis para você praticar, colocar em prática. Habilidade, que é a habilidade motora, você tem o conhecimento prático da direção. Atenção, aqui a atenção, ela tem a fixa, né? Tem três tipos de atenção: a fixa, a dispersa e a difusa. Sempre que você vai cair na prova, ou você também precisa saber que a atenção ela precisa ser difusa. Então, grave isso. A atenção ela é difusa, porque pode cair na prova. Qual atenção que o condutor deve pôr em prática? Difusa. A previsão ela é imediata e imediata. A imediata é o planejamento, quando você planeja a rota, planeja a vistoria do carro. Então, essa é a previsão imediata e a imediata. A imediata é quando você se envolve no acidente e você precisa ali sair rapidamente. Tranquilo? Então, a imediata é que o condutor deve pôr em prática. Até aí tudo bem?
Então, esses são os elementos e os fundamentos da direção defensiva. Depois eu vou fazer um questionário com as perguntas com base nesse conhecimento e explicando para você entender melhor o conteúdo. Então, recapitulando, você focar na atenção e previsão, e a atenção é a difusa. A prevenção sempre vai ser a imediata, que é o planejamento. Na direção defensiva, sempre nós vamos trabalhar com a previsão. A direção defensiva ela não trabalha com corretiva, ela trabalha com preventiva. Então, resumindo, nós entendemos o conceito e entendemos os fundamentos, ou temos aí uma noção dos fundamentos. Esses são os fundamentos da direção defensiva. Então, falamos de direção defensiva, existe 2 tipos de direção. A direção preventiva e a direção corretiva. O que seria a preventiva? A preventiva é que todo condutor deve praticar. Sempre quando você vê a palavra pré, quer dizer antes. Então, a preventiva é que o condutor deve praticar. Aí existe a preventiva, é a observação, a previsão e a decisão. É você observar seu carro, você observar o óleo do carro, o motor, estar sempre prevenindo as manutenções. E a corretiva é simples. Vamos aprender esse conceito de direção preventiva e corretiva. A corretiva é o contrário da preventiva. É quando você não faz nada no carro. Você deixa o carro por conta própria e você não se previne no carro, não troca o óleo, não se preocupa com o motor. Então, esses são os assuntos que mais vai cair em prova e você também precisa saber. Outro assunto que na próxima aula esses outros 2 assuntos eu vou focar na próxima aula. Não se preocupe muito em assimilar o conteúdo, porque no simulado eu vou explicar todo esse conteúdo com as perguntas já respondendo as questões. Então, as condições adversas é luz, tempo, trânsito, veículo. Sempre que tiver condições adversas na prova, ou você deve também fazer quando estiver dirigindo, é você diminuir a velocidade. Condições adversas, seja de chuva, seja que a chuva é o tempo, de luz, é você sempre diminuir a velocidade. Lembre disso, condições adversas, diminuir a velocidade. Tranquilo? Então, esses são os assuntos que você precisa saber sobre direção defensiva. Vamos falar também, resumindo o assunto, já falamos sobre o fundamento, sobre os conceitos, sobre qual tipo de direção nós devemos adotar no trânsito. Vamos falar também na próxima aula que eu vou focar sobre educação, que são os meios de ação, educação, engenharia e fiscalização. Quando perguntar na prova quais são os meios de ação da direção defensiva, educação, engenharia e fiscalização. Na próxima aula eu vou focar mais nessa parte de educação. Aqui não está dizendo a educação formal, a educação no trânsito. Você saber os conhecimentos. A engenharia devia estar em boas condições físicas. E a fiscalização, que é o órgão que vai fiscalizar para manter a ordem. As leis, essas leis aqui física, caem muito na prova, porém eu vou deixar para a próxima aula. Então, o que é que nós devemos entender quando falamos de direção defensiva?
A direção defensiva, ela trabalha muito no prever, prevenção, planejamento. O conhecimento, né? E tem uma palavra aqui uma frase que você deve saber, que é ver e ser visto. Essa palavra ver e ser visto no trânsito, ela é muito importante, porque você tem que ser visto e ao mesmo tempo ver, sempre usando aí a atenção difusa, sempre estar atento. Então, a direção defensiva, o conceito e os fundamentos, se você não entendeu direito o conteúdo, é sempre lembrar que a direção defensiva, ela é preventiva. É você sempre prever, reduzir, ter habilidades, conhecimentos do trânsito, das leis de trânsito, atenção. Sempre quando falamos de atenção, a difusa. Se você não entendeu, você volta o conteúdo novamente e tenta gravar o conceito e os fundamentos. Porque você gravando os conceitos e os fundamentos da direção defensiva, você vai conseguir assimilar os conteúdos, tá? Então, um resumo breve. A direção defensiva ela é preventiva e corretiva. Porém, a que você deve adotar no trânsito sempre é a preventiva. As condições adversas que você deve lembrar sempre é diminuir a velocidade, nunca aumentar a velocidade para você passar mais rápido, sempre diminuir a velocidade. Tudo bem? Então, na próxima aula eu vou falar mais sobre educação, engenharia e fiscalização, que são os meios de ação. Mas se perguntar na prova quais são os meios de ação, você já sabe que é educação, engenharia e fiscalização. As leis de física eu vou explicar na próxima aula, explicar cada uma delas, mas esse conteúdo é mais avançado. Mas é o conteúdo que você deve saber sobre direção defensiva, o mínimo que você deve saber sobre direção defensiva, tá? Na próxima aula eu vou fazer os questionários com todas as perguntas e fazer um resumão completo e trazer mais alguns conteúdos para você aprender, beleza? Tchau, obrigado.